relação à escrita me revelou algo que, por exemplo, outras escritoras fizeram e eu nem sabia que existia um estilo. Quando eu falei para você que foram inspirações, a Clarice, a Virginia Woolf e tal, eu não tinha me aprofundado tanto assim, a ponto, né? E acho que se eu me aprofundar mais, eu tô lendo elas, inclusive, mais e mais, eu vou ficar mais parecida, mas é uma coisa de personalidade mesmo, sabe? Então, eu acho que a escrita, enquanto escritora, isso está sendo incrível, assim, perceber que a escrita é um lugar para mim, né? Foi um lugar e acredito que vai continuar sendo. Agora, enquanto pessoa, a Mulher Real juntou alguns caquinhos, assim, né? Em busca dessa identidade. Então, eu vejo que uma Mulher Real foi um divisor, foi um portal, sabe? É muito doido pensar que quando você escreve, e você morre de medo, pelo menos foi a minha experiência, eu morri de medo de como isso ia chegar nas pessoas, foi o que eu falei, né? Autocrítica e tal, você não sabe como vai ser a reação, se as pessoas não vão gostar e tal, e te criticarem. Mas aí, quando eu lancei, eu falei, gente, mas eu precisava lançar, eu precisava fazer isso. Porque as pessoas me trouxeram retornos de coisas que eu ainda fazia na minha vida, que eu devia fazer, por exemplo. Né? Então, assim, então eu fui mudando, alterando a minha rota a partir desse livro, né? E mudou completamente a minha jornada mesmo, né? Por conta do livro e do processo que envolve o livro. Da estrutura, da escrita dele e do que ele vem repercutindo. Então, assim, só agradeço a uma mulher real, entendeu? Ela tem sido cada vez mais real, passando a verdade dela, entendeu? Sim, isso acontece mesmo, você comentou, né, da sua transformação, quando a gente conversou durante a publicação do seu livro, e agora, né, a gente passa por uma fase de amadurecimento também, de pensamento, na escrita, e uma coisa muito interessante que você falou, também é no amadurecimento do personagem, a gente começa a estudar o nosso próprio personagem, entender o nosso próprio personagem, né, então cada vez mais a gente consegue tirar outras reflexões dentro de uma própria obra. Ou até mesmo, não sei se você tem planos, né, de expandir uma Mulher Real para um segundo volume, mas ela já seria uma mulher bem mais madura, né, com um personagem bem mais aprofundado, né, os personagens que você apresenta seria totalmente diferente para quem leu o primeiro e para quem leu o segundo, ia perceber toda essa transição. E você teve alguma experiência marcante esse ano, como uma viagem, evento, leitura, contato com a natureza que influenciou diretamente a sua escrita? Eu estava falando agora há pouco sobre o quanto que as minhas referências me dão base para a minha escrita, né? Então, assim, ler um livro e ter um insight é muito comum para mim, né? Então, ter um insight de novos projetos ou de adaptar novos métodos para o que eu vou fazer é muito comum, né? E uma coisa puxa a outra, então a ideia leva a outra. Li o livro da Maria Ribeiro, né? Que é uma grande inspiração para mim, uma pessoa muito querida e tal. Não sei se é bom, mas é teu, de crônicas. E ela traz várias referências. E uma delas é o estilo de escrita da Virginia Woolf e do James Joyce, que é uma coisa que muito me interessa, que inclusive eu me identifiquei. Não tão profundamente como eu falei, mas de uma maneira, um estilo que tem muito a ver com o que eu entendo da escrita, né? Que é uma escrita que traz totalmente a consciência ali, e a partir da consciência traz o inconsciente, envolve a pessoa, né? Traz a percepção, a sensação, e com isso a pessoa acaba se envolvendo na narrativa e sente que a coisa flui, né? Tem um fluxo, que o escritor quer passar